Queridos irmãos, amados amigos, que a paz e a graça estejam com todos vocês. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de exposições na primeira carta de Pedro. Este é o nosso penúltimo sermão nesta carta. O texto que nós vamos estar expondo é o capítulo 5, apenas 2 versículos, os versículos 8 e 9. E o tema que iremos tratar é sede sóbrios e vigilantes. Vamos ao texto. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Vamos orar? Querido Senhor, pedimos a Ti a direção necessária para a transmissão dessa mensagem, que ela alcance os corações que dela necessitam e que a fé dos Teus filhos seja revigorada pela Tua soberana palavra. Muito obrigado por tudo que fazes, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, vamos então ao texto, vamos entender o que essa carta tem a nos ensinar. Como é bem sabido de todos vocês que têm podido apreciar esta epístola, o seu contexto nos revela que os cristãos, forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, estavam sofrendo inúmeras provas por causa da profissão de sua fé em Jesus Cristo. Nós observamos isso com clareza ao expormos os versos 12 a 19 do capítulo 4, onde destacamos as várias palavras de conforto que o apóstolo Pedro dirigiu a estes irmãos perseguidos e maltratados pelos descrentes à sua volta. Vamos relembrar algumas dessas passagens rapidamente. Por exemplo, no capítulo 1, versos 6 e 7, nós lemos: Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais, vejam vocês, contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. No capítulo 3, versos 13 a 17, lemos: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da injustiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. E no capítulo 5, verso 10, que nós vamos chegar ainda na próxima semana: Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Muito bem, queridos, aqui no capítulo 5, versos 8 e 9, Pedro lembra à igreja que o seu maior e pior inimigo a está rodeando sempre, incansavelmente. Este inimigo é o diabo. Para lidarmos com as suas intimidações, nós precisamos estar de duas formas: sóbrios e vigilantes. Nessa noite, nós responderemos 3 questões referentes a estes versículos. A primeira é o que significa ser sóbrio e vigilante. A segunda, por que devemos ser sóbrios e vigilantes. E a terceira é como devemos ser sóbrios e vigilantes. O significado, então, de sermos sóbrios e vigilantes é o primeiro ponto da nossa mensagem de hoje. Sede sóbrios e vigilantes é uma conduta recomendada, meus irmãos, em todo o Novo Testamento, especialmente em situações relacionadas à segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Eu quero trazer aqui alguns exemplos disto. Por exemplo, em Marcos 13, de 33 a 35, nós lemos: Estai de sobreaviso, vigiai e orai,
porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Então, Marcos registra isso, nos lembrando que precisamos estar vigilantes, porque Cristo pode voltar a qualquer momento. Também somos conclamados a esta vigilância em 1 Coríntios 16:13. Vou ler para nós. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Também na primeira carta aos Tessalonicenses encontramos os dois elementos mencionados aqui por Pedro. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. A pergunta é: o que o apóstolo Pedro tem em mente quando ordena que seus leitores sejam sóbrios e vigilantes? Então, queridos, primeiramente, nós precisamos entender essa expressão, sede sóbrios. E a palavra grega utilizada pelo apóstolo é nepsate, que já foi utilizada por ele um pouco mais atrás, no capítulo 1, verso 13, onde se lê: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. No texto de 1,13, o termo sede sóbrios é combinado com esperar a revelação de Cristo. Ele surge então novamente aqui no capítulo 4, verso 7, onde também se lê: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Nepsate é um termo grego que vem da palavra nefô, que também pode ser traduzida como ser sóbrio, ser equilibrado e autocontrolado. Traz a indicação aqui, queridos, de que Pedro reforça a ideia de que os seus leitores não percam o controle ou revidem o mal que recebem da parte dos não cristãos contra eles. 1 de Pedro 2, de 11 a 19, diz assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação, sujeitando-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Isso nos revela que a maneira melhor de estarmos sóbrios ou atentos às ardilosas artimanhas de Satanás é por meio do domínio próprio e, claro, por meio das orações. Aí vem o segundo termo, a questão de vigilantes. Ele vem para reforçar o pensamento do termo sóbrios. Vigilantes indica a atitude de esperar de olhos abertos, acompanhando o que se passa e sempre indagando o horizonte na expectativa da chegada do Senhor. Essa ideia é melhor ilustrada pelo texto de Mateus 24, do 45 ao 51, que eu vou ler para nós aqui. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos,
para dar-lhes o sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Sendo assim, ser sóbrio e vigilante significa estar atento quanto à própria vida espiritual, enquanto se aguarda o retorno glorioso de Cristo, cuidando nesta nova vida com oração, santificação e dedicação à obra de Deus. Queridos, sempre que leio esta expressão bíblica, sóbrios e vigilantes, vem na minha mente a figura de um soldado num grande campo de batalha, sob terríveis ataques de todas as direções possíveis, mas totalmente atento na luta que ele próprio trava, munido das armas certas e empenhado em defender-se do inimigo sem que este o alveje jamais. Dependendo da natureza da batalha, se o soldado cochilar, ele será apanhado pelo inimigo, que lhe fará muitos males. Sobriedade e vigilância fazem a diferença em toda e qualquer situação. E então Pedro nos desafia hoje, como cristãos, por meio dessa carta, a lembrarmos que estamos em uma batalha espiritual e temos o dever de sermos sóbrios e vigilantes. Agora, a segunda questão que eu mencionei de início é por que devemos ser sóbrios e vigilantes. E a resposta é porque o inimigo está nos rondando para intimidar, à espreita de nossos erros, de nossos descuidos e cochilos espirituais. Lemos no versículo 8: Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. A razão para este estado de alerta e sobriedade se dá porque nosso inimigo nos rodeia. A Bíblia lhe atribui diversos nomes. Em Marcos 3:22, ele é chamado de maioral dos demônios ou Beelzebul. Em Apocalipse 12:9, ele recebe 5 designações: o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Em João 14:30, ele é chamado de o príncipe deste mundo. Diabo se tornou seu nome mais comum, no grego, diabolos, cujo significado é acusador, difamador, aquele que traz confusão. Sua principal característica no tocante ao povo de Deus é que ele é um adversário, como diz esse texto. A palavra adversário no grego é antidikos e se refere ao papel de um promotor num tribunal. O diabo sempre nos observa e tenta nos colocar como réus no tribunal perante o justo juiz que é Deus. Contudo, nosso advogado Jesus sempre vem em nosso socorro quando o nosso coração se apresenta de maneira contrita. Nenhum texto ilustra melhor o que acabo de falar, como Zacarias 3:1-7, que eu quero ler para você. Diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: Tirai-lhe as vestes sujas. Josué disse: Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. E disse eu: Ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça.
Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali, protestou a Josué e disse: Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. O texto da carta de Pedro nos informa que ele anda na espreita, em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. A figura é semelhante àquela que retrata Jesus diante de seus acusadores, no Salmo 22:13. Jesus diz: contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Creio que os leitores de Pedro interpretaram esse rugir como as acusações e difamações que contra eles são feitas, as ameaças que eles sofriam. Pedro usa a palavra devorar no grego, que é a palavra katapim, que expressa bem o objetivo dele contra nós. Esse objetivo é levar-nos a abandonar a fé, fazer com que nos desviemos do Senhor para que nos percamos. Por isso ele nos tenta. Ao sermos tentados, quando caímos em pecado, ele nos acusa e injeta em nós um terrível sentimento de culpa que nos devora e nos faz fugir de Deus. Todavia, amados, quando nos arrependemos e confessamos os pecados ao ponto de os abandonarmos, o Senhor vem em nossa defesa como advogado Jesus. Tomemos cuidado com o diabo, ele pode nos derrubar, mas se ele nos derrubar, Deus nos reerguerá, pois nos declarou justificados de nossos pecados e promoverá em nós arrependimento e perdão. Deus é maravilhoso. Louvado seja o seu santo nome. Lemos acerca de nossa justificação em Romanos 8:1, que diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E no mesmo capítulo 8, nos versos 29 a 39, lemos algo maravilhoso sobre a segurança dos santos. E aí eu quero ler essa porção para nós. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que bênção! Que bênção, meu irmão, é estar seguro nas mãos de Deus. Nós podemos tropeçar e cair. O diabo pode rugir bem perto de nós, em tons ameaçadores, mas nada nem ninguém pode nos separar de Jesus Cristo. Os homens podem nos tirar desse mundo, nos matar,
mas não podem nos tirar dos braços de Jesus. Estamos seguros em Cristo. E ainda que sejamos ameaçados, precisamos nos manter vigilantes e lembrar que estamos seguros em Jesus. Em terceiro e último lugar, a maneira de sermos sóbrios e vigilantes. E aí eu quero fundamentar o último ponto da nossa exposição de hoje no verso 9. Resistir firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Eu creio que esse texto nos revela a maneira como sermos sóbrios e vigilantes. Eu já mencionei algo sobre isso no primeiro ponto, falando sobre a oração. E aqui Pedro nos ensina algo igualmente precioso na nossa luta contra o mal. Esse algo é resistir firmes na fé. Vejam que nosso Senhor não nos ordena atacá-lo, mas sim nos defendermos dele. O diabo somente é atacado por nós, biblicamente falando, quando evangelizamos, visto que as portas do inferno não prevalecem contra o avançar do reino de Deus. Aqui Pedro nos manda resistir, e o que nos revigora para resistirmos é a firmeza na fé. Ser firme na fé é ser firme na palavra de Deus, compreendendo-a, obedecendo-a e ensinando-a. Tiago também nos aponta o mesmo caminho no capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Em Efésios 4, 27 também lemos algo semelhante. Nem deis lugar ao diabo. Temos uma clara demonstração na carta aos Efésios do que seja dar lugar ao diabo. Dar lugar ao diabo é o mesmo que ignorar os conselhos que Paulo nos diz no capítulo 5, de 3 a 20. Vejam vocês esse texto. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o pecado é a principal arma do diabo. A segunda é a perca da nossa fé em Deus. Por isso devemos resistir firmes na fé. Os leitores de Pedro também precisavam recordar de que eles não eram os únicos a sofrer. Sofrimentos semelhantes estavam se cumprindo em toda a irmandade espalhada pelo mundo.
Queridos, não há um crente que o diabo não foque derrubar. E ele deseja ardentemente nos afastar dos caminhos de Deus. Portanto, sede sóbrios e vigilantes, na certeza de que os sofrimentos semelhantes ao que passamos está se cumprindo entre muitos irmãos, mas resistir-lhe firmes na fé. Então, cuidado com a sua fé. O diabo não pode arrancar você dos braços do Senhor jamais, mas ele pode trazer muitas lágrimas ao nosso rosto, pode causar muitos males à nossa vida. Portanto, permaneça firme nos caminhos de Deus. Se apegue às Escrituras, ore e peleje espiritualmente, na certeza de que você haverá de ser fortalecido, guardado e abençoado até o grande e glorioso dia do Senhor. Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Deus, amado e bondoso Pai, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar esse texto hoje. Vem fortalecer a fé de nossos irmãos e que nós possamos confiar sempre no Senhor, sabendo que o Senhor é quem cuida de nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Na próxima semana teremos a última mensagem na primeira carta de Pedro. E se Deus quiser, o Senhor nos dirigirá a uma nova série de estudos. Um abraço, fique com Deus e orem sempre pela Igreja de Acopiara, pela minha vida, e muito obrigado sempre. A paz do Senhor, a graça e a paz de Cristo.